Bom pessoal, olá a todos. Fazer mais um trechinho aqui agora de Orígenes contra Celso. Tá, esse título é mais para chamar a atenção, tá? Porque aqui nesse quarto livro, que eu já estou no quarto livro de Celso, de Orígenes, perdão, a crítica de Celso se volta mais para os judeus nesse quarto livro. E tem muita coisa interessante que ele mostra aqui, né, sobre o Velho Testamento e alguns mitos gregos, tá bom? Lembrando que quem puder já deixa o like aí no vídeo, tá? Quanto mais engajamento, é melhor. Agora, antes de ir para o quarto livro, né, só para terminar lá o que a gente estava falando lá do terceiro livro, onde Celso dá a entender que o cristianismo só era propagado, né, por pessoas humildes e ignorantes. Inclusive, lembra aquilo que eu falei no vídeo de ontem, né, que eu falei que o cristianismo vinga no Brasil porque as pessoas não têm muito estudo. Por isso que as pessoas acreditam em fábulas, tentam até provar essas fábulas, né, tentam achar a Arca de Noé, Torre de Babel, etc. Porque quanto menos estudo, mais você dá crédito a essas histórias que são, como é que eu vou dizer, lendas, né, são fábulas, tá bom? Então vamos lá. Ele diz assim, ó: Deus o escolheu para confundir o que é forte, aqui é Orígenes fazendo a defesa, e o que no mundo é vil e desprezado, o que não é. Deus escolheu para reduzir a nada o que é, a fim de que nenhuma criatura possa se vangloriar diante de Deus. Aqui ele está citando Coríntios, né? Como que quer dizer? Então o homem não pode ter orgulho nenhum. O homem tem que ser mau, vil, desprezível, louco, porque senão o homem vai se vangloriar demais. Meio estranho, né? E talvez por causa dessa passagem de Coríntios, segundo Orígenes, alguns foram levados a crer que nenhum homem que tenha cultura, sabedoria, discernimento se dedica à doutrina, ou seja, pessoas cultas não seguiam o cristianismo. E aqui ele ainda diz, e acrescenta: quem ensina a doutrina cristã se parece com quem promete a cura dos corpos, dissuadindo as pessoas de consultar os médicos competentes, temendo ser convencidos por eles de sua ignorância. Tá bom? Então vamos agora ver o livro quarto aqui, que é quando ele começa a falar mais sobre os judeus e o Velho Testamento. Entendendo erradamente as doutrinas, ocorreu-lhes a ideia que depois dos ciclos de longas durações, esses ciclos que ele está falando aqui, pessoal, é que Celso fala que sempre teve dilúvios e incêndios, né, como se fosse uma coisa cíclica. Então que não era uma profecia dos cristãos, tá bom? E retornos e conjunções de estrelas, é porque os gregos observavam essas coisas também pela astrologia, tá? Eles até previam lá pela astrologia quando ia ter um incidente, um incêndio, alguma coisa. Ocorreram incêndios e dilúvios, que depois do último dilúvio no tempo de Deucalião, quer dizer que teve um dilúvio na época desse personagem aqui, o retorno periódico, conforme a alternância do universo, exige um incêndio. Daí vem a opinião errônea, segundo a qual Deus descerá como carrasco armado de fogo. Então, segundo os céus, daí que os cristãos inventaram a profecia que Deus ia descer como um carrasco de fogo, só que isso era uma coisa cíclica, segundo os céus. Agora, aqui eu destaquei porque eu achei curioso que isso aqui não está na Bíblia. Mas como o Celso disse que estava usando os escritos dos cristãos, fica essa pergunta: será que na época dele tinha alguma profecia que falava isso? Que Deus ia descer como um carrasco de fogo? Ou será que ele está se referindo ao Apocalipse, né, que fala que cairia fogo do céu? Então, meio curioso, né? Aí ele começa aqui com o Velho Testamento. Ó. E como acredita que Moisés, que contou a história da torre da confusão das línguas, plagiou para esta história a lenda dos Alôadas? Devemos responder. Bom, esses Alôadas eu dei uma pesquisada aqui na internet, inclusive aqui está escrito errado, é Aloídas, que é chamado. Ok, vocês podem ver aqui no Wikipedia, tá bom? Que foi contada por Homero. Deixa eu só corrigir aqui, ó. É basicamente isso daqui, ó. Eu peguei do Wikipedia, tá, pessoal? Ó, eram gigantes esses Aloídas, eram dois irmãos gêmeos, eram fortes e agressivos. Eles tinham um crescimento extraordinário. Cada ano cresciam cerca de 50 centímetros em largura e cerca de 150 centímetros em altura, ou seja, 1,5 metro por ano. Aos 9 anos, com 13 metros de altura e 4,5 de largura, eles decidiram fazer guerra aos deuses que moravam lá no Monte Olimpo. Para isso, colocaram o Monte Ossa sobre o Monte Olimpo e o Monte Pelion em cima dos outros dois. Ou seja, foram colocando um monte em cima do monte. Para quê? Porque estavam ameaçando escalar o céu. Então é isso que o Celso acha parecido com a Torre de Babel. O homem faz uma torre que pudesse chegar ao céu. E aí Deus se sente ameaçado na história e manda e confunde as línguas. Depois anunciaram que lançariam as montanhas sobre o mar para secá-lo e colocaria o mar onde até então era a terra. Então é isso que ele acha de semelhante. Segundo o Celso, então, essa história foi plagiada desses mitos gregos aqui. Ó. Celso compara a história de Sodoma e Gomorra, destruídas pelo fogo por causa dos pecados delas, narrada por Moisés no livro de Gênesis, com o mito de Faetonte. Também copiei só um trechinho para ver se tem alguma semelhança, tá? Quem quiser pode ver aqui no Wikipedia. O mito de Faetonte. Vamos ver do que se trata isso daqui. Isso tem a ver com Sodoma e Gomorra. Hélio prometeu, Hélio é o deus do sol, tá, na mitologia grega. É aquele que cavalga com uma carruagem de fogo, algo assim.
Hélio prometeu a Faetonte que daria a seu filho o que quer que este desejasse, tá? Porque esse Faetonte aqui, ele ganhou uma corrida de bigas, então Hélio fez essa promessa para ele: o que seu filho pedir, eu vou dar para ele. Aí um dia, desafiado por Épaso, pediu a seu pai as rédeas do carro do sol, que era do Hélio. Hélio inicialmente recusou, mas acabou por ceder, dando-lhe a indicação de que rota deveria seguir. No entanto, Faetonte não conseguiu manter essa rota, ora subindo demais e provocando oscilações nos astros, ora descendo e arriscando-se a provocar destruição na terra. A fim de prevenir um desastre, Zeus viu-se obrigado a fulminá-lo com um raio. Não achei nada parecido, pessoal. Aqui não fala de destruição de cidade, esse mito de Faetonte. Então não sei de onde que Celso achou semelhança, né, com Sodoma e Gomorra, mas eu sinceramente não vi muita semelhança não, tá bom? E por fim ele declara: os judeus são escravos fugitivos, que outrora fugiram do Egito, que jamais fizeram qualquer coisa de memorável, nem tiveram valor por sua categoria ou número. Então, na visão de Celso, os judeus eram escravos fugidos do Egito. Mas lembra que no primeiro vídeo eu falei que, segundo o Celso também, os judeus seriam egípcios que brigaram entre si e acabaram formando outro povo, tá? Se ele julga certo que eles jamais tiveram valor por sua categoria ou número, pois não se encontra qualquer alusão à história dos judeus entre os gregos, eu responderei. Então aqui o próprio Orígenes, né, que é curioso, ele diz que não se encontra nenhuma alusão da história dos judeus entre os gregos, sendo que os gregos conheciam outros povos, né? Então, o mínimo que se esperava é que eles conhecessem os judeus. Os povos que reivindicam, inclusive só um PS também, né? Lembrando que Israel já teve sob o domínio grego também, né? Desde Alexandre o Grande até quando o reino foi dividido, lá que ficou sob os Seleucidas. Os povos que reivindicam a antiguidade remota, os atenienses, egípcios, arcádios, frígios, afirmam que alguns de seus membros nasceram da terra, e cada qual apresenta as provas. Depois afirma: os judeus, escondidos num canto da Palestina, que jamais tinham ouvido falar que tal história fora decantada outrora por Hesíodo e 1000 outros autores inspirados, compuseram uma história bastante inverossímil e grosseira. Um homem modelado pelas mãos de Deus e recebendo um sopro, uma mulher tirada da sua costela, mandamentos de Deus, uma serpente revoltando-se contra eles e a serpente saindo vitoriosa das prescrições de Deus, porque é verdade, está lá em Gênesis, conto da carochinha, impiedade maior do que esta ficção, em que Deus é tão fraco desde a origem, que nem mesmo pode convencer o único homem que ele mesmo modelou. Então, na visão de Celso, né, ele tem uma outra concepção. Um Deus tinha que ser forte, como Zeus, né, que mandava raio, ou o próprio Hélio, que a gente viu aqui agora, né? Agora, o Deus da Bíblia lá em Gênesis, o que acontece? Ele é enganado, né, pela serpente, que a serpente convence a mulher a comer do fruto, e no final ele ainda pune os homens, né? Então, meio curioso isso. Trata-se então de um dilúvio e de uma estranha arca que contém todos os seres, de uma pomba e de uma gralha usadas como mensageiros. Plágio sem escrúpulos da história de Deucalião. Não repararam, penso eu, que esta fábula viria a público, mas a contaram ingenuamente às crianças de Deucalião. O que é essa fábula de Deucalião? É um dilúvio grego aqui, ó. Também eu pesquisei aqui no Wikipedia. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês, ó. Espantado com o ódio instaurado entre a humanidade, Zeus decidiu exterminar a espécie humana. Então, na Bíblia foi por causa da maldade do homem, né? E aqui, segundo essa mitologia de Deucalião, foi o ódio, né, do ser humano. Aí Deus falou: vou exterminar a raça humana. Certo de que esta fora o maior erro que os deuses haviam cometido. Também é parecido com a Bíblia, que na Bíblia fala: e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Convocando o conselho dos deuses, todos obedeceram e tomaram o caminho do palácio do céu. Esse caminho pode ser visto no céu em todas as noites claras, chamada Via Láctea, e ao longo dele se acreditavam ficar os palácios dos deuses. Só um PS aqui, né? É curioso nessa lendinha grega, né? Que se tivesse na Bíblia, as pessoas iam estar acreditando e defendendo. Ah, a Via Láctea é o caminho para os deuses, amadinho. É o poder do livro, pessoal. Eu já estou encerrando aqui também. Quem puder, lembra de dar o like, tá, pessoal? O like ajuda. Quanto mais engajamento, é melhor. Dirigindo-se à Assembleia reunida, Zeus expôs as terríveis condições que reinavam na Terra e anunciou que iria destruir todos os homens e criar uma nova raça, que fosse mais digna de viver e que soubesse melhor cultuar os deuses. Tomou o seu raio e já ia despedi-lo contra o mundo, destruindo pelo fogo, quando percebeu o perigo que o incêndio teria para os próprios deuses. Então é engraçado, eles estavam lá na Via Láctea e estavam com medo de um incêndio aqui na Terra. É complicado, né, pessoal? Ele decidiu então inundar a Terra. Mas o titã Prometeu, o que tinha o dom da profecia, ele previu os planos dos deuses. E Prometeu orientou seu filho Deucalião que construísse uma arca para sobreviver ao grande desastre. Então essa aqui realmente parece, pessoal, com a história da Arca de Noé.
é o que Celso acusa de ser um plágio. Eles plagiaram uma história que é contada aqui para nós, até para as crianças, né? Qualquer criancinha grega sabe a história de um homem que faz uma arca para fugir de um grande dilúvio. Tá bom, pessoal? Gostaram? Se gostaram, deixa o like aí. Espero que tenham gostado. Paz a todos.